Olá, turma, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa quinta aula do Lidere 4, né? Nosso intensivo, nosso curso de capacitação ministerial. É com muita alegria que nós vamos hoje tratar sobre um tema que eu gosto muito, que é multiplicação de lideranças. Nós sabemos que às vezes a igreja está muito focada em crescer o número de membros, o número de pessoas ali na sua congregação, mas nós sabemos que isso é bom, mas não é o suficiente. Não adianta ter muitas pessoas, se não temos outras pessoas para cuidar delas, né? E é por isso que o tema de hoje é muito relevante, porque nós estaremos falando sobre multiplicação de liderança. Uma igreja cresce conforme os seus líderes também crescem. É por isso que estar nessa aula hoje faz total sentido para você. Eu quero te convidar a vir comigo hoje, tá certo? Vamos lá? Então, no nosso slide aí você já pode observar que o tema é esse, aula 5, né, multiplicação de líderes, o nosso curso de capacitação ministerial aqui da Igreja Presbiteriana de Almenara. Esse é o tema que nós estaremos abordando na aula de hoje. O nosso centro de capacitação está aqui exatamente como você já sabe, para treinar você para ser cada vez mais um líder servo. Então, na primeira aula falamos sobre igreja e células, depois falamos sobre a reunião das células, falamos sobre multiplicação das células, a parte 1, a parte 2, e hoje falaremos sobre a multiplicação da liderança da célula. E essa liderança da célula é um exemplo de todo o modelo pelo qual a gente precisa entender que os outros ministérios da igreja precisam se multiplicar também, tá? Então, vamos para o nosso texto base. O texto de Mateus, capítulo 36, capítulo 9, verso 36 ao 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da seara, isto é, o dono da colheita, que envie trabalhadores para a sua seara. Para nós refletirmos um pouco sobre isso, observe o que está nesse vídeo aí. Sempre que Jesus queria atingir o âmago de uma questão, ele falava através de parábolas. Histórias que as pessoas nunca esqueceriam. Quando eu era criança, aconteceu uma coisa comigo que eu nunca esquecerei. Essa história que eu vou contar mudou minha vida para sempre. A colheita. Inspirado numa história verdadeira. Versão brasileira, Alamo. Bom dia! Obrigado por estarem conosco esta manhã. Espero que tenham dormido bem essa noite, porque eu dormi muito bem. A chuva de ontem foi exatamente o que precisávamos. O tempo hoje está bom, e se permanecer assim, nós teremos uma colheita maravilhosa. Muito bem, amigos, continuem conosco. Voltaremos em breve. Espero que todos tenham um ótimo dia. Crescer na fazenda foi uma grande experiência. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós fazíamos tudo juntos. Trabalhávamos duro no campo o dia inteiro, enquanto minha mãe preparava verdadeiros banquetes. Senhor, agradecemos pelas bênçãos concedidas, assim como pela comida que o Senhor nos deu. Amém. Amém. Vamos começar. Jerry, me passa o purê de batatas. A hora do jantar era o melhor momento da nossa família. David falava sem parar sobre ser um cowboy e Charlie, por outro lado, estava sempre nos fazendo rir. O jantar certamente era a hora preferida do meu irmão Bob. Eu sou Jerry, o mais velho. Eu tinha que tomar conta de todos esses garotos. Mamãe e papai estavam sempre muito ocupados. Mesmo assim, eles aproveitavam cada oportunidade para nos ensinar alguma coisa nova sobre a fazenda, sobre trabalho duro e principalmente sobre amor e respeito. Posso dizer que éramos uma família muito unida. Nossa fazenda era grande.
Os campos de trigo iam tão longe que se perdiam de vista. Papai trabalhava duro plantando naqueles campos para que no final do verão o trigo estivesse maduro e a safra pronta para ser colhida. E ele dizia: garotos, quando a colheita estiver pronta, nós teremos que estar preparados ou poderemos perder toda a safra. Eu sabia como era importante a colheita e nunca duvidei nem por um minuto que estaríamos prontos. Mas não era tempo de colheita ainda e na fazenda nós tínhamos muitos outros trabalhos para nos ocupar, como selar os animais e levar o gado para o pasto do sul. Cavalgar com papai e o tio John era sempre uma aventura. E mesmo quando as coisas estavam além do que eu poderia dar conta, papai sempre acreditava em mim e de alguma maneira sempre dava certo. Uma vez que o serviço estava pronto, antes de voltarmos para casa, nós conversávamos, como homens, sobre o trabalho pesado, bons amigos e, é claro, sobre a colheita. Eu nunca deixava aquele pasto sem aprender alguma coisa importante com o meu pai e nunca deixava de levar alguma coisa especial para a mamãe. Enquanto nós esperávamos o trigo amadurecer, Charlie e eu ajudávamos papai a carregar o feno. Nós dois trabalhávamos tão duro quanto podíamos para ver quantos fardos de feno poderíamos carregar, pois quanto mais levávamos, mais poderíamos contar vantagens aos nossos amigos quando íamos para a cidade no sábado. Eu me lembro bem desse dia. Era um dia muito quente, mais quente do que o normal, mesmo para um dia de verão. E apesar de meu pai não ter se queixado, eu sabia que ele estava tendo uma daquelas dores de cabeça. Tudo bem, pai. Quando acabávamos de levar o feno, íamos direto trabalhar na colheitadeira para que ficasse pronta para a colheita. Sempre me maravilhava diante do quanto o papai podia fazer e eu trabalhava bem do lado dele. Como de costume, papai nos levou para passear no campo naquele fim de tarde. O pôr do sol fez tudo parecer quente e dourado. Papai costumava falar para Bob que Deus tinha pintado o céu daquela maneira só pra gente. Nós conversávamos sobre o nosso dia, sobre a época da colheita, que agora não demoraria muito a chegar. Papai disse que seria uma grande colheita. Foi um dia longo e eu dormi um sono pesado naquela noite. Tão pesado que eu não escutei o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Na manhã seguinte, eu acordei com um som de vozes familiares. Fiquei surpreso porque era muito cedo. Charlie, acorda. Por que estavam aqui? O que está acontecendo lá? Eu pensei, o que está acontecendo? Nada, vamos lá. Volto. Sim. Escutei mamãe e vovó conversando em voz baixa. Então, mamãe nos chamou. Jerry, Charlie, Dave, preciso falar com vocês. Aconteceu uma coisa com seu pai. Eu olhei nos olhos dela e sabia que era uma coisa ruim. Na noite passada, ele ficou muito doente. Nós tentamos ajudá-lo, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ele acabou morrendo. Seu pai está no céu. Meu pai se foi. Num instante, nossa vida foi mudada para sempre. As dores de cabeça dele, pensávamos que era só por causa do calor. Era como se o tempo tivesse parado. Foi tão doloroso que eu pensei que a dor nunca mais passaria. Senhor, sabes que este momento é muito difícil para nós, mas te agradecemos muito por estar aqui conosco. Nós agradecemos. Mamãe fez o melhor que pôde para continuarmos. A hora do jantar era a mais difícil.
força. Nós orávamos para que Deus nos desse força. Precisávamos um do outro agora mais do que nunca. Sentíamos muitas saudades do papai. Nos dias seguintes, nós ficamos ocupados demais. Tio John logo veio nos ensinar outros trabalhos. Cada um de nós fazia a sua parte. Até nossa amiga Amy veio nos ajudar. Andávamos pelo campo e conversávamos, tentando achar algum sentido em tudo aquilo. Eu me lembro muito bem que quando seu pai... Foi Amy que me lembrou que quando meu pai precisava de ajuda, ele orava. E isso é o que deveríamos fazer. E nós oramos e conversamos sobre os bons momentos e tentamos olhar para frente. Mas tudo o que eu via eram problemas. Eu estava preocupado com a colheita que viria logo e, como meu pai dizia, se não estivéssemos prontos, nós perderíamos tudo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não queria perder a colheita. Eu não queria desapontar o meu pai. Sendo mais velho, eu senti uma grande responsabilidade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente com medo. Eu orei a Deus para que mandasse alguém para ajudar. Pensei que as coisas iriam melhorar, mas só pareciam piorar. O tempo ficou quente, muito quente, e o trigo amadureceu mais rápido do que se esperava. Meus piores medos estavam diante de mim. Sem papai, não tinha ninguém para trabalhar no campo. Foi difícil, mas mamãe e nós não parávamos de orar. De manhãzinha, Charlie e eu estávamos no celeiro alimentando os cavalos. Eu adorava esta parte do dia, mas agora isso só parecia nos lembrar que estávamos mais perto de perder o trigo. Era comum o silêncio na fazenda, mas nesta manhã eu ouvi um som fraco e distante. Era um tipo de ronco que ficava cada vez mais forte e mais alto. Eu não podia acreditar no que via. Estamos chegando na fazenda. Uma atrás da outra, grandes, enormes colheitadeiras. Parecia que o mundo inteiro estava vindo para nossa fazenda. Olha só! Vem aqui! Começando pelo grande campo do norte, as rodas varriam o trigo para dentro das máquinas. Lado a lado, elas se moviam de um campo a outro. Enquanto eu via as máquinas descarregando o trigo dourado, eu lembrei do papai e das minhas orações, e então eu entendi que não estava sozinho. Todas essas pessoas tinham seus próprios trabalhos para fazer, mas vieram nos ajudar. Juntos, eles fizeram o que ninguém poderia ter feito sozinho. Em um dia, eles fizeram toda a colheita.
colheita estava feita, o trigo estava salvo, o campo estava limpo. Depois as famílias se reuniram na parte norte da fazenda para o maior banquete que jamais tinha visto. Eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas que vieram nos ajudar. Era hora de celebrar. Todos participaram ajudando na colheita. Até o melhor amigo de papai, Sr. Hanson, e o irmão de Amy, Tom, estavam lá. Mamãe mal podia acreditar como a tia Sally e a Sra. Johnson estavam se dando tão bem. E Harry Bender e o Sr. Sanders, não que eles não se dessem bem, é que eles não costumavam fazer muitas coisas juntos. Era como se alguma coisa muito especial estivesse acontecendo ali. Eu acredito que a colheita foi o que uniu as pessoas. Tio John contou que aquele dia o fez lembrar uma história da Bíblia quando várias pessoas estavam famintas para conhecer a Deus. Porém, não haviam trabalhadores suficientes que falassem dele para elas. Jesus disse: quando chegar a hora da colheita, orem para que Deus mande trabalhadores para ajudarem a colher. Foi o que fizemos com o nosso campo e este é um dia que eu nunca vou esquecer. Vamos orar. Gracioso Pai, agradecemos pelo dia de hoje. Ajudar com a colheita, de uma forma ou de outra, mudou completamente a todos nós. Era hora de nos unirmos. Era tempo de colheita. Eu até hoje vou à fazenda e ando pelo campo assim como eu fazia quando eu era criança. Estes campos foram meu mundo e as coisas que Deus me ensinou naquele verão, quando vi todos se unirem para colher o nosso trigo, ficarão comigo para o resto da minha vida. Agora eu entendo a lição da colheita. Existe um outro campo, o campo de Deus, cheio de pessoas que estão prontas. Da mesma maneira que a minha família orou para que alguém viesse nos ajudar a fazer a colheita, pessoas no mundo todo oram para que outras pessoas as ajudem a fazer a colheita espiritual nas suas terras, nas suas cidades, nas suas escolas. Para todo lugar que eu olho, eu vejo pessoas perdidas sem a mensagem do amor de Jesus Cristo. E a urgência que sentimos na nossa fazenda é a mesma urgência que existe hoje. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos orar, investir, falar de Jesus a um amigo, até mesmo ir para outra terra. Este pode ser o maior tempo de colheita espiritual da história e por isso mesmo, todos somos necessários. É hora de nos unirmos. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tempo de colheita. Hoje, Jerry e David são homens de negócios vivendo em Colorado e Montana. Bob é um pastor na Califórnia. Charlie está envolvido em missões no mundo todo. E mamãe está vivendo perto da fazenda em North Dakota. Todos eles ajudando na colheita espiritual. Uau, eu confesso para vocês que toda vez que eu assisto esse vídeo, gera uma sensação muito poderosa em mim, sabe? Não tem como eu não assistir e eu me emocionar, porque é isso que o Senhor está nos chamando para colher aquilo que nós não plantamos, né? Nós já aprendemos em decorrer do Lidere que ninguém vem a Jesus por causa de uma única pessoa, né? Nós sabemos que precisamos de várias pessoas falando para que essa pessoa, essa pessoa possa converter ao Senhor. E talvez você pregue para alguém e essa pessoa não se converta, mas você lança uma semente que lá na frente, quando outra pessoa pregar, ela vai poder colher. Então, da mesma forma, nós vamos colher, né? Nós vamos pregar para pessoas que vão se converter, mas não porque nossa pregação diretamente fez isso, mas porque essa pessoa já está recebendo essa mensagem de outros que vinham até nós.
E é por isso que a aula de hoje, de multiplicação de líderes, está falando de pessoas que vão ajudar nessa colheita, homens e mulheres que vão desenvolver seu projeto, seu papel missionário aqui na Terra, ok? Então, vamos voltar ao slide e ver o que o pastor Joel Kominsky fala para a gente sobre isso. Ele diz o seguinte, né? Eu pesquisei grupos pequenos ao redor do mundo. Aqui está o que eu descobri. Grupos pequenos não são a resposta. De fato, é perigoso pensar que grupos pequenos sejam a resposta. Grupos pequenos vêm e vão. Eles surgem e desaparecem. A menos que os membros dos grupos pequenos se convertam em líderes de grupos pequenos. Poucos frutos duradouros vão permanecer. As igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem grupos pequenos. Elas fazem a colheita porque têm trabalhadores para fazer a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes planejam, por omissão, perder a colheita. Então, amados, isso é muito sério, porque às vezes nós estamos pensando apenas no número de membros, no número de pessoas, né? E esquecemos que pessoas, elas vão vir, né? Mas elas vão. Mas o que faz elas permanecerem é elas crescerem, sentir que estão crescendo, sentir que estão evoluindo, sentir que elas estão fortalecendo na fé, tornando-se, quando eu uso a expressão líderes, aqui não estou falando apenas líderes no sentido de posição, de cargo, mas no sentido de alguém que se responsabiliza em cuidar de uma outra pessoa, né? Ao menos um. Nós precisamos incentivar a igreja para que elas possam se autorresponsabilizar e entender que também é papel dela cuidar de outros, também é papel dela ser um instrumento para a salvação de outros. Então, ter líderes de células é uma ferramenta que Deus quer usar, líderes de células, de ministério, líderes, por isso que na nossa igreja, nosso lema é esse, salvar o perdido e transformá-lo em um líder multiplicador. Então não é apenas salvá-lo e fazer um membro da igreja, mas que ele, ao chegar na nossa igreja, seja transformado em um líder multiplicador. Então, seguindo aqui esse mesmo raciocínio do pastor Joel Kominsky, a gente precisa compreender que temos 8 ações que vão ser melhor desenvolvidas mais à frente, né, sobre como formar líderes. Primeiro é sonhar, depois descobrir, em seguida demonstrar, mobilizar, descrever, aprofundar, determinar e desenvolver. Quem fala isso é Dave Earley. Então nós temos essas questões aqui que precisamos compreender sobre a liderança da igreja e os pequenos grupos. Então, seguindo aqui a nossa aula, vamos compreender cada um desses verbos aqui nesse sentido, tá? Sonhe com multiplicação de líderes. É um sonho bíblico, né? Sonhar é visualizar antecipadamente o que você quer chegar. Então, no 2 Timóteo 2:2, Paulo diz: o que recebeis de mim diante de muitas testemunhas, confiais a homens fiéis e eles confiarão a outros, né? É a maneira mais rápida de cumprir a grande comissão, traz resultados de longo prazo, porque pessoas passam, mas o ministério permanece. Quando Paulo foi para o Senhor, Timóteo deu sequência. Tem um potencial praticamente ilimitado. Por quê? Porque é geracional. Uma geração vai, mas outra geração vem e o trabalho continua. Quais são os princípios nessa questão de sonhar? Busque a Deus e receba o sonho de Deus. Não é o nosso sonho, é o sonho de Deus. É o sonho do Senhor para as nossas vidas. Escreva e visualize. Então, quando eu escrevo aqui nosso lema, salvar o perdido e transformá-lo em líder multiplicador, é um sonho. E eu sempre falo que eu gosto de ser substituído ministerialmente por alguém que o Senhor levanta, né, ali no meu ministério local. Relembre-se com frequência, creia que Deus pode e irá realizá-lo e peça a Deus que o realize. Planeje cumprir a sua parte. Então o sonho vem de Deus, Deus vai fazer a parte dele, mas você também tem que fazer a sua parte. Então nós temos 2 pontos aqui: trabalhe, né, como se tudo dependesse de você, e ore como se tudo dependesse de Deus. Então eu vou trabalhar muito, como tudo dependesse de mim, mas orar como se tudo dependesse de Deus. Comece pequeno, mas fale e viva como se o sonho estivesse se tornando o quê? Realidade.
Às vezes, alguém pode me ver lá em nossa igreja, conhece a nossa igreja pequena, e eu sempre falo assim, eu trato a nossa igreja, por mais que ela seja pequena, mas eu a trato como se fosse uma instituição grande, porque esse é o meu sonho. Nós temos uma igreja pequena, de poucos membros, poucos congregantes, mas a maneira como que eu desenvolvo o projeto aqui é como se ela fosse grande. Por quê? Porque nós nunca vamos chegar onde nós não sonhamos primeiro. Entende? Se você não sonhar, você não chega. Então, primeiro você sonha. Então, trabalhe, desenvolva, invista como se tudo dependesse de você e viva, né? Como se tudo dependesse de Deus. Sonhe como se tudo dependesse de Deus. E de fato depende dele. Tudo é para a glória dele e para a honra dele. Então, o segundo ponto aí, demonstra. Primeiro sonho, depois demonstre. Demonstre a liderança multiplicadora. Não é sobre aqui, queridos, não é sobre você se demonstrar ou você se achar bom, mas é você sempre falar para a igreja e deixar claro que ali você está liderando para multiplicar. Você está liderando, né, aquelas pessoas e falando para elas, olha, vocês vão me substituir em algum momento. Vocês irão dar sequência. Então, só estou acendendo pavio, mas se vocês iriam queimar, eu vou queimar, eu vou apagar, mas vocês vão dar sequência. Então, sempre deixa claro a sua intenção, né? Então, Albert Schweitzer diz, exemplo não é a coisa mais importante para influenciar pessoas, é a única. Então, demonstre, lidere, incentive as pessoas a vir a caminhar, a crescer, incentive as pessoas a avançar, incentive as pessoas a viver, mas seja essa pessoa, busque discípulos para andar próximo a você, incentive para que o seu liderado, que amanhã vai ser esse líder, possa fazer da mesma forma. Jesus disse em João 13, se vocês me chamam mestre e senhor, eu vos lavei os pés, façam isso vocês também, isso reproduza com os seus. E essa é a forma como que o Senhor lidera, é a forma como que Ele quer que nós lideremos, por exemplo, né? Através do exemplo. Então demonstre, né? E faz uma demonstração eficaz em moldar os métodos corretos e mostrar aos outros como usá-los. Eu sei que às vezes, irmãos, é desafiador falar de métodos quando se trata das questões espirituais, porque a gente tem que estar nessa dependência do Espírito Santo. Mas entenda, o Senhor também usa meios, mecanismos. Deus abençoa os métodos quando eles são feitos para a glória dele e com a intenção correta, com o coração correto. Vou dar exemplo lá quando Jacó estava na casa de Labão e que ele usou aquele método, né, para que as ovelhas nascessem malhadas com a vara, que ele limpava a vara ali e deixava a parte branca e a parte com a casca. Ele colocava na água e as ovelhas ao beberem ali nasciam. É uma ferramenta, pode até parecer misticismo, mas não foi uma forma com a qual Deus fez para legitimar a fé que Jacó estava tendo no Senhor. Então, método feito debaixo de uma direção de Deus, isso vai dar certo. Quando Jericó foi derrubada, Deus fez com que o povo rodeasse Jericó durante 6 dias ali, e gerando um terror em Jericó. E só no 7º é que eles gritaram, é que eles, né, de fato, a muralha caiu. Então, todo aquele método foi eficaz e estratégico, da mesma forma com Gideão, que Deus usou ali para poder fazer com que os próprios inimigos de Gideão os matassem um ao outro, né? Então, Deus pode, sim, usar métodos, ter métodos. Não é pecado. Ore e peça a Deus o método correto de trabalhar a multiplicação da sua liderança. Além de passar os métodos, ensine como usar. É isso que é importante, né? Você precisa produzir antes de poder reproduzir. Isso, irmãos, é importante. Por quê? Porque para eu transmitir, eu primeiro preciso viver. Paulo diz, o que você de mim ouvistes e viste diante de muita testemunha. Paulo vai dizer para Timóteo que ele era uma testemunha dos seus sofrimentos. Paulo, antes de transmitir a Timóteo, ele viveu aquilo. Liderança e multiplicação são muito mais percebidas do que ensinadas. Então eles veem a gente fazendo, né? Eu sou muito metódico quanto às coisas. Aqui planejo, nosso ano todo já está planejado. Então eu falo muito sobre isso, né? De fazer até o sermão. Eu quando estou ensinando, né? Os irmãos que estão crescendo conosco, sabe? Eu passo o esboço, eu falo já ensinei como eu faço, de maneira técnica. Claro que eles vão desenvolver seus próprios
meios, né? Mas eles têm por onde começar ali, o início, né? De como funciona, para poder, a partir daquilo, fazer o seu. Então, é importante compreender que liderança não tem mais a ver com a percepção do que com o ensino. Então, dois aspectos são importantes, né? O aspecto do caráter e o aspecto dos hábitos. Então, vamos lá. O caráter, sacrifício; o hábito é o sonho. O caráter, dependência de Deus. Segundo, o hábito é a oração, porque a oração nos mostra o quanto dependemos. A oração não é para não fazer com que Deus faça o que queremos, mas para que o nosso coração aceite o que Ele quer. A intimidade com Deus, convite. Caráter, perseverança, contato. O caráter, esforço paciente. E nós teremos aqui o preparo. No caráter, nós temos saturação com a palavra, que é falar da palavra, ensinar. Os irmãos falam aqui que eu envio muita mensagem todo dia, e de fato eu faço isso porque eu quero saturar eles com a palavra, com a verdade, com aquilo que Deus está trazendo para a nossa igreja, com a visão da igreja, com aquilo que nós queremos. Então é saturar mesmo, porque eles têm ouve e vai fixando. Mentoreamento, e o caráter, visão focada na colheita. E aí nós temos o hábito da comunhão e do crescimento. Então, tudo isso você vai observar na apostila, tem suas referências bíblicas, e nós precisamos viver isso aí. Então, bora lá. Descubra líderes em potencial, que é o terceiro ponto. Descobrir. Em vez de procurar líderes, procure pessoas. E aqui é importante eu ler esse tempo de discussão com vocês. Amados, não existe líderes prontos. Novamente, não existem líderes prontos. Líderes são produzidos. Algumas igrejas ficam buscando líderes em uma outra congregação, né? Alguém que já tem um dom para fazer isso, alguém que já tem uma habilidade para fazer aquilo outro. E quando chega alguém na nossa comunidade que já tem algumas habilidades, isso é bom, mas não é ótimo, não é excelente. Por quê? Porque essa pessoa já vem com toda uma formação. E às vezes a formação que essa pessoa chega não é a formação, não é a forma com a qual Deus chamou a sua congregação para andar. Ok? Então, isso vai gerar um choque de cultura. Ou essa pessoa se molde, se permita a viver dentro dessa cultura local que ela chegou, ou ela vai querer o tempo todo inserir a cultura de outro lugar na comunidade que chega. Por isso, irmão, eu sempre aconselho, fique aonde você está. Você cresceu em um ambiente, em uma cultura, em uma igreja com um modelo cristão, de servir Jesus, permaneça na vocação em que fosse chamado. É o que Paulo diz. Só que quando, se porventura for uma necessidade de mudar e estar em uma outra congregação, entenda, você vai ter que se sujeitar à cultura do lugar. Não é você que chega para mudar a cultura. E aí é que é o grande problema, porque a gente está tendo tantas igrejinhas sendo abertas, porque são pessoas que ficam pulando de igreja em igreja. Eu já falei isso no Lidere 1, não vou voltar atrás, não voltar lá, ser redundante. Por quê? Porque elas vão mudando, e aonde elas vão chegando, elas não vão se sentindo bem, porque sempre vai ter uma coisa ali que não vai combinar até ela entender. Não, então eu vou formar uma igreja minha, porque aí eu faço do meu jeito, do jeito que eu acho. Isso é um princípio, isso é orgulho, isso é falta de visão do reino. Porque quem vive o reino sabe que ele não trabalha para si, trabalha para o Senhor. Então entenda bem que você precisa compreender. Busque pessoas, as pessoas comuns. Davi, quando montou o seu exército, ele não montou o exército com o exército de Saul. Veio gente de Saul, é óbvio, quando ele se tornou rei, e pessoas que viram nele a visão de Davi, acreditaram nele. Mas você vai perceber que Davi formou um exército de homens que saíram das cidades, fugindo das suas tormentas pessoais, e vai para a caverna de Adulão, e ali surge um exército poderoso. Então Deus quer formar um exército a partir das pessoas que você irá salvar para a glória de Deus, ok? Então Deus está fazendo isso. Procure pessoas, não procure líderes, não fique esperando, Deus envia alguém para nos ajudar. Não, forme você essa pessoa. Deus usa pessoas improváveis e comuns, como citei o pessoal de Davi, né? Os soldados de Davi eram improváveis. Cada membro pode ser treinado para a liderança. Toda pessoa pode se tornar um líder. Todo mundo. Não tem chamado para liderança, não tem. Todo mundo pode exercer se essa pessoa se permitir ser moldado. Então, perceba onde procurar. Primeiro, no grupo atual, onde você é um membro, né, um líder de célula,
pode procurar na família, entre amigos, pessoas que participam, né, da igreja, novos convertidos. Você sempre tem que estar com o olhar ali, ó, atento. Essa pessoa pode se tornar um líder, né? E eu creio que Deus vai fazê-lo. Então, quais as qualidades a serem procuradas? Primeiro, uma filosofia de vida semelhante à sua, foi o que eu falei. Quando alguém chega de uma outra denominação, ela vem com sua filosofia de vida já moldada por aquela instituição. Então ela vai ter que passar pelo processo de adaptação ministerial. E aí ou ela se adapta ou ela vai ficar ali o tempo todo querendo trazer a cultura, a filosofia de outro lugar e ela vai ficar em parafuso, né? E aí vai ser mais difícil. Então procura alguém que está alinhado aos seus valores, à sua filosofia de vida. Um potencial em que você realmente acredite. Porque se você ainda não tem aquela coisa no seu coração, acredite naquela pessoa, no potencial dela, então vai ser difícil você trabalhar com ela, se você não está acreditando. Uma personalidade que você possa causar melhor impacto. Tem pessoas, irmãos, que você vai demorar a impactar a vida delas, porque na personalidade dela, o jeito de ser dela, não simpatiza com o seu. Então, mas tem pessoas que já simpatizam, a gente sabe que isso é normal do ser humano, então busque. Então, como procurar? Vigiando em oração, pacientemente e com sabedoria. Irmãos, eu já sofri por ser precipitado em escolha de liderança. Já sofri. Às vezes a gente está tão no âmbito de querer formar líderes que você, ao ver uma outra característica que te chama a atenção, você, opa, vem aqui. E aí eu já investi muito em pessoas que no final do tempo não deu uma maior importância por aquilo, por todo investimento. E tudo bem, de uma certa forma, isso vai ajudar. Mas o fato é que o reino tem pressa, a colheita está aí, e pessoas precisam ser salvas, e nós não podemos perder tempo com quem não quer nada. Então a gente precisa compreender, por isso que Jesus era muito seletivo nas pessoas que seguiam. Diz, se quiser vir após mim, né, que mesmo tomando sua cruz, depois segundo, ele já colocava ali. Ele diz, as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Já na entrada, ele já fazia um grande filtro, porque se alguém quisesse entrar, ele já era pessoas que já estavam cientes do que se ia encontrar, e de fato ele então poderia investir naquela pessoa, e aí os filtros iam acontecendo. Né? Só para ter uma observação aí, dos 12, ele investiu mais em 3, perceba isso, né? Muito claro nas Sagradas Escrituras e no método de Jesus. E dos 3, 1, né? A ponto de confiar a mãe dele, que foi João. Então, olha bem, é nesse processo, então, vigiando com oração, pacientemente com sabedoria. O que eu devo observar? Pessoas em situação de vida extenuante, né? Pessoas com excessiva bagagem emocional, pessoas com atitudes destrutivas, medo e murmuração, rebelião, desonestidade e arrogância. Essas características que a gente tem que ter muito cuidado. São pessoas em situação de vida extenuante. Pessoa que a sua filosofia de vida pessoal é muito discrepante das Sagradas Escrituras, ainda não passou pelo processo ainda de transformação de maneira assim de maneira mais clara. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Muita bagagem emocional, por exemplo, pessoa que ainda não superou alguns rancores, pessoas que é muito volátil emocionalmente, um dia tá bom, outro dia tá ruim, e ela fica oscilando entre a emoção e muito, né? Uma oscilação muito, todo mundo oscila de certa forma, mas extenuante, extravagantemente nesse sentido. Pessoas com atitudes destrutivas, às vezes com umas respostas más, na hora inadequada, né? Não é educado. Então, tem que ter cuidado com isso. Uma rebelião, pessoa que é muito rebelde, não aceita, não é moldável, não é ensinável, tem que ter muito cuidado. Pessoas que são desonestas, você vai começar... Uma dica. Eu tenho um jogo aqui, um tal de tabuleiro, eu não sei como você vai conhecer, conhecido como Éder, Bock, Ludo, enfim, cada região tem um nome. E eu geralmente chamo as pessoas para brincar comigo. E esse jogo, ele tem, né, a gente consegue ler muita coisa. Ao brincar, você consegue perceber se a pessoa é muito murmuradora, é muito ansiosa, porque ele é um jogo demorado. E às vezes as pessoas tentam burlar. Certa feita, mesmo uma pessoa recém-chegada, vindo de uma igreja nossa, de uma outra região, e eu chamei para brincar. Gente, a pessoa volta e meia, depois eu ensinei a brincar, né, porque não sabia. Essa pessoa, depois que começou a pegar a manha do jogo, tentou trapacear de várias formas.
E eu, não, isso não pode. E eu via que era uma trapaça intencional. Inclusive, minha esposa visualizou ele contando o dado, saiu um número e ele contava mais do número ao jogar das peças. Eu nem percebi isso. Então, a gente percebe que é uma pessoa que precisa ser trabalhada na questão da desonestidade, né? E arrogância, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, é importante, você que está assistindo, que está formando líderes em treinamento, observe isso, né? Porque é importante no dia a dia e isso pode prejudicar, né? Então, vamos lá. 4. Aprofundar. Aprofunde seu relacionamento com eles. Então, uma vez você já está tendo esses liderados, aí agora, irmãos, eu falo que é um desafio até pessoal, porque geralmente as pessoas, elas ultimamente estão muito reservadas, e a construção de relacionamentos mais profundos acaba sendo meio prejudicada, principalmente quando você está discipulando ou treinando pessoas do sexo oposto, onde você tem que ter todo, como nós já falamos, né, em outros momentos sobre discipulado, no Lidere 3, todo um tato, né? E eu quero exatamente falar sobre isso, todo um tato. Você vai perceber que Jesus não discipulou apenas os 12, ele tinha as mulheres que andavam com ele. Em Lucas 8 vai dizer que as mulheres serviam a Jesus, indo aonde Jesus ia. E então, Jesus não discipulou apenas homens, ele discipulou mulheres. Então, não é pecado, não é errado você treinar pessoas do sexo oposto. Só que o método tem que ser diferenciado, o tato, tudo que nós já falamos no Lidere 3, né? O tato, sempre com mais de uma pessoa, geralmente, mesmo a mulher está sempre próxima a mim quando eu estou treinando, ensinando, discipulando, reunindo com uma outra irmã. Ou é minha esposa, quando ela está trabalhando, é minha sogra. Eu chamo logo a sogra. E assim, se eu fosse minha sogra, seria uma outra pessoa, nunca sozinho. Por quê? Porque a gente sabe, né, de toda a situação que pode ocorrer disso. Fofoca, tentações, o aglomerado é muito, né? A lista é vasta. Então, mas o que acontece? O relacionamento tem que acontecer. Tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo, o estreitamento, o confessar dos pecados, a oração, a intercessão, cuidado, porque é nesse ambiente que você estará formando o líder. Né? Então, ou ainda mais agora no cenário de igreja, onde as mulheres estão muito mais presentes, sempre estiveram mais presentes, mais envolvidas, né? Então é importante a gente ter cuidado quando você é um líder homem, um pastor ou um líder, e precisa ter esse cuidado aí. Então, olha bem, seguindo aqui, então nós vamos observar que a influência é o resultado do relacionamento. Então, quanto maior o relacionamento, maior o poder de influência. A influência de Jesus, né, nos 12, a influência de Paulo treinou outros como Timóteo, Tito, Filemão. Paulo chamava eles até de filhos da fé. O grau e a extensão de sua influência sobre os outros estão relacionados à profundidade de seu relacionamento com eles. O líder tem que se relacionar com liderados, não tem como. Eu sempre falo aqui, não consigo liderar à distância, irmão. Ou é junto, ou é estando ali acompanhando, ou não tem como liderar. Importe-se ao começo, comunique, valorize, reconheça e encoraje. Irmãos, eu sempre falo que é desafiador, porque as pessoas, quando você vai desafiá-las, elas sempre têm um medo de não saber fazer, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo do resultado, enfim. Então, você sempre tem que ir encorajando, incentivando, orientando. As pessoas vão perdendo medo quando elas têm uma orientação mais clara. Irmãos, eu falo que como pastor, como líder, eu erro também muitos disso. Eu confesso que preciso melhorar cada dia, mas eu acredito que nas condições que a gente tem, temos buscado fazer o nosso melhor. Então é importante sim encorajar, acompanhar, mentorar. Irmãos, formar um líder dá trabalho, te consome demais, mas é importante que isso aconteça, porque sem líderes não existe trabalho, tá certo? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Então encha o tanque deles. Aceitação, atenção, elogio, afeição, dê-lhes atividades e dê-lhes ajuda. Então delegue as coisas para o seu liderado, elogie sempre, aceite tanto o jeito dele ser como o que ele faz. Às vezes a nossa aceitação, ela passa pelo filtro passa pelo nosso filtro da nossa suposição, do nosso preconceito. E isso não pode haver. Ok? Quando eu falo aceitar aqui também, não estou falando de aceitar os pecados, mas aceitar as pessoas, que é um pecador e que vai falhar com você em algum momento. Então, entenda que isso vai acontecer, perdoe, ame. Já pensou se Jesus fosse
reprovar Pedro, porque Pedro o negou na hora que ele mais precisou. Você vai perceber que quanto maior é a falha, maior a misericórdia. Jesus ele vai à praia e depois de ressurreto só para encontrar Pedro e falar: Pedro, tu me amas? E Pedro foi nesse momento, as 3 vezes que Jesus perguntou, era Deus tratando o coração de Pedro, o orgulho de Pedro e fazendo com que Pedro entendesse a gravidade da sua falha, mas que o amor do Senhor superava tudo aquilo. Então, Jesus resgatou Pedro. Então não desista do seu liderado porque ele falhou com você, te machucou. Não, estão aprendendo, nós estamos aprendendo, e isso que é o importante, e nós não podemos perder o foco dessa visão, tá certo? Vamos seguir em frente. Então esse é outro processo. Aprenda a ouvir, se aprofundar, e é isso. As pessoas precisam se sentir ouvidas antes que sejam capazes de ouvir. Nós temos de ouvir se quisermos realmente saber o que está acontecendo. Ouvir demonstra que você se importa. Então, ouve as lamúrias, ouve, irmãos, ouve sempre, né? Dicas para ouvir melhor. Concentre-se na pessoa que fala com você, faça perguntas para sondar seus sentimentos, olhe para ela, não a interrompa, evite julgar antes que ela tenha terminado, comente resumidamente o que ela está dizendo, repita o que você entendeu e o que foi dito por ela. Uma coisa importante aqui, querido, que não pode deixar de falar, que é a comunicação. Então, um dos problemas entre líderes e liderados é a comunicação, porque de fato não há uma comunicação assertiva. Então, sempre que a pessoa estiver conversando com você, concentre nela. Dê atenção, olhe, tenha empatia, não julgue antes da pessoa terminar de falar. Não fique criando na sua cabeça respostas para a pergunta que ela ainda está fazendo. Não, relaxa. Se a pessoa tiver fazer uma pergunta que você ainda não tem maturidade ainda para resolver ou não sabe ainda, pode ser sincero: olha, essa pergunta ainda não sei. Eu não sei como te responder isso, mas pode ter certeza que vamos juntos procurar essa resposta e vamos crescer nesse sentido. Então, ouve e tenha atenção de, ao responder, sempre fazer, então você quis dizer, sempre fazer um resumo do que ela disse. Por exemplo, a pessoa chegou conversando com você sobre uma dificuldade no casamento. Então, ao responder, falar: entendi. Então, você está me dizendo que isso, não é isso? Sim, pois é. Então, o que eu posso te dizer sobre essa questão percebe? Então, porque quando você faz esse pequeno resuminho antes de falar o que você pensa, emitir sua opinião ou sugestão, ou até mesmo uma correção, a pessoa sabe que você entendeu, né? Que é aquilo. Ou então ajuda a ter no filtro, porque talvez você entendeu uma coisa diferente do que ela quis dizer. Porque pode ser assim: não, eu não quis dizer isso não, quis dizer isso assim. Tá, então você quis dizer isso aqui, é isso? Isso. Então beleza, então é sobre isso. Então percebe que a comunicação tem que ter entendimento. Comunicação não é o que você fala, mas o que você não é o que a pessoa diz, não é o que você entende. Se você entendeu mal, a comunicação vai falhar do mesmo jeito. Então certifique se você entendeu de fato o que a pessoa quis dizer. Quinto, descreva a visão para eles. Aqui nós temos aqui uma nossa missão de vida como Igreja Presbiteriana Renovada em Almenara: ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo para adorar a Deus, pregar o Evangelho, crescer em comunhão, servir uns aos outros e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Só que a nossa visão é clara, né? É salvar os perdidos e transformá-los em líderes multiplicadores. Então, nós temos isso muito claro na nossa cabeça e a partir disso que nós desenvolvemos tudo aqui na igreja. Então, por que eu devo descrever? Ela atrai pessoas, produz líderes, leva a ação e gera um embalo, gera o sentimento de que estamos indo para algum lugar, então as pessoas não vão achar que nós estamos perdidos, eleva a moral, inspira determinação e encoraja as pessoas ao sacrifício por uma causa maior. Então, nós temos que ter essa característica, tá, gente? Como descrever o sonho? Busque a Deus para receber o sonho definido para multiplicar. Conte o sonho às pessoas-chave envolvidas. Escreva uma declaração do sonho, que é essa que eu falei, né? Ser uma igreja renovada. Compartilhe o sonho o tempo todo. Nós estamos tendo o hábito agora de falar todo final do culto o nosso sonho. Compartilhe publicamente e em particular. Determine expectativas e compromissos. O que acontece? Nós estamos aqui com um projeto bem simples, tem sido desafiador, mas é uma expectativa. E nós estamos trabalhando aos poucos para que isso ocorra. Então, dão direção ao líder em potencial e o líder em mentor, limitam frustrações, ajudam na comunicação, geram motivação e equipam líderes em potencial, que é você determinar as expectativas. Nós temos aqui, por exemplo,
um regimento, não sei se vai ter aqui, um regimento, onde nós falamos do que nós esperamos de cada pessoa em cada ministério. E não vai ser exigido mais nada do que está aí descrito. Então a pessoa já sabe que vai entregar e nós já sabemos o que esperar. E tem um filtro no sentido de um feedback, se for necessário. Então é importante deixar claro que nós esperamos de cada um para não ter problemas. E aí, né, nós vamos seguindo aqui para um resumo disso, do determinar. Então, como determinar a expectativa? Nível básico: orar, disponibilidade, contatar e exemplo. É o que a gente pede, né? Inicialmente, olha, uma pessoa de oração que tenha disponibilidade para servir, né? E contatar também, assim, uma pessoa de fácil contato e que você dê exemplo como líder. Em nível avançado, que tenha um sonho, que tenha uma vida de oração, que seja uma pessoa que gosta de convidar, que gosta de ter contato, que se prepara, que mentoreia, que tenha comunhão e que busque crescimento. Então é um nível mais avançado de determinar. Então, como recrutar um auxiliar de líder de grupo? Recrute para uma visão, não para um trabalho. E aí está um detalhe, porque a gente quer líderes para fazer coisa e não para viver uma visão. Então, quando eu, por exemplo, aqui está uma coisa que demorei para aprender e ainda estou aprendendo, eu ainda me pego na tentação de recrutar para serviço. Isso é muito ruim, mas a gente tem que recrutar para a visão do reino. É falar para essa pessoa: olha, você faz parte de um projeto maior do que você mesmo. E Deus, ele tem um propósito para a sua vida, ele quer realizar isso através do seu serviço. Então, seria muito importante que você vivesse esse propósito, servindo ao Senhor. E um desses meios é auxiliando, né, na célula, em um pequeno grupo. Então, você vai conseguir entender que não é sobre o trabalho, é sobre a visão de Deus para a vida dela com um propósito. E ela precisa apenas cumprir isso. Explique em todos os detalhes, né, o que ela precisa e o que deve fazer. Faça perguntas que ajudem no esclarecimento e peça um compromisso. Irmãos, e essa parte do compromisso é desafiador. Porque as pessoas muitas vezes até aceitam fazer parte de um grupo, de uma célula, de um ministério, mas quando chega no compromisso que tem que honrar o horário, honrar os projetos, honrar o que tem que fazer, no dia que tem que fazer, quando tem que fazer, como, no método, isso aí que, não quero não, é um compromisso demais, eu não quero assumir compromisso. Mas é um desafio que tem que ser superado com criatividade, com posicionamento, porque se você abrir exceção para um, acaba atrapalhando em relação aos outros. Então, infelizmente, isso acontece, mas a imparcialidade vai te ajudar nesse sentido. Ame, cuide, mas seja imparcial no sentido de liderança. Desenvolva líderes em potencial. Então, tenha como objetivo, né, isso, desenvolver líderes, mas também tenha um processo de cooperação com Deus em formar líderes. Deus quem escolhe, mas você coopera com Deus, treinando-os aqui na terra. Como Deus escolheu Josué, mas quem o treinou foi Moisés. Deus escolheu Eliseu, mas quem o treinou aqui na terra foi Elias. E assim Deus escolhe as pessoas, mas Deus usa homens para treiná-las e capacitá-las para o ministério. Então, quais os recursos de desenvolvimento desse liderado? Treinamento prático, mentoreamento pessoal e orientação, treinamento em sala de aula, grupo de treinamento de liderança, eventos de treinamento, gastar tempo junto, livros, gravações. É o que nós estamos fazendo aqui no CCM. O CCM pode ter tempo, você observa que tem tudo isso aqui, né? Então, passo para o desenvolvimento de liderança. Sirva de modelo, eu faço, você observa. Seja um mentor, eu faço, você ajuda. Seja um motivador, você faz, eu ajudo. Seja um multiplicador, você faz e eu observo. É um processo básico de ensino. Papéis necessários para desenvolvimento, né? O discipulador é exemplo das disciplinas espirituais. O treinador, capacidade, né, de treinar a questão prática. Conselheiro, exorta. Professor, explica e ilustra. E o padrinho, encoraja. Então, nós precisamos desenvolver aí, né, o papel discipulador, de treinador, conselheiro, professor, padrinho. Você, meu irmão, ore a Deus. Eu tenho pedido a Deus para me dar essa capacidade de ser esse discipulador, assim como eu creio que Ele vai te dar. Aqui, para a gente já ir para o final, sugestões para o desenvolvimento eficaz, né? É importante ter uma reunião semanal ou quinzenal com seus auxiliares. É importante estar sempre em contato com eles, praticar um passo de treinamento, né? Um passo a passo ali, e aí crescendo esse nível de treinamento. Então, sim, é algo que tem que ser planejado. E pedir feedbacks dos líderes. O que está achando? Como está sendo? O que você precisa
melhorar? Ou o que você tem visto de mim? O que eu posso trabalhar para melhorar? Então, sempre tem que ter o feedback. Sem feedback fica difícil. Então, sugestão aí ainda. Pergunte a si mesmo toda semana: o que eu posso fazer para ajudar meu líder em potencial a ser mais bem preparado para liderar um grupo saudável que cresce e multiplica? É a pergunta que eu faço. Nós temos líderes de propósito e eu me pergunto: Deus, o que eu posso fazer? Qual o meu papel aqui para que os líderes de propósitos possam fazer bem esse trabalho? Eu acredito que os líderes de propósito também têm que pensar sobre isso. O que eu posso fazer para que meus líderes de ministérios, os ministérios que estão alinhados no propósito, possam desenvolver melhor seu trabalho? Treine-os da maneira que gostaria que os outros tivessem treinado ou treinaram você. Uma coisa que eu sempre falo, que eu, Patrick, eu não sei você que está me assistindo, eu fui treinado meio que na bruta. A primeira igreja que eu liderei, eu pastoreei, não posso usar essa expressão, eu tinha 16 para 17 anos de idade. E não tinha pastor, né, próximo a mim. O pastor ficava a 37 quilômetros e que vinha de tempo em tempo ministrar ceia. E teve um período que até ficou um período bom sem ministrar ceia. Eu tive que liderar essa igreja que estava começando com minha mãe, meu padrasto e eu, mas depois foi aumentando. Até quando eu saí de lá, 8 anos depois, a igreja já estava chegando a 50 membros. E nesse período, eu não fui treinado. Eu fui ver o que era igreja dentro dos modos que eu entendia das Sagradas Escrituras. Porque nem na época não tinha internet, na época não tinha nada disso que vocês têm hoje. Nada disso. A gente era para ter um estudo bíblico, a folha com um estudo bíblico. Quando a gente achava, isso a gente vibrava. Uau, tem um estudo para dar semana que vem na igreja. Eu ficava empolgado para levar isso para a igreja, porque era difícil. Eu me lembro aqui, ó, vocês estão vendo aqui, e aqui embaixo tem a apostila da época que eu era. Vou mostrar isso aqui, ó. Isso aqui foi um livro que eu encontrei na casa de um presbítero. Eu pedi, porque eu tinha vontade de ensinar escatologia para a igreja. E esse livro aqui, ó, eu tirei xerox, gastei um dinheirão na época, ideia de xerox. Minha mãe me xingou porque eu gastei um dinheiro que eu tinha só no xerox desse material, desse livro. Olha a grossura dele, olha o tantão de páginas. E na papelaria eu queria que ficasse desse tamanhozinho mesmo. Minha papelaria ficou me enrolando porque foi difícil cortar, xerocar, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que a minha maneira com que eu fui formado, e depois só fui fazer meu seminário depois dos 18 para 19 anos. E o que acontece? A maneira com que eu fui treinado, eu não gostaria. Me fez quem eu sou, né? Melhor dizendo, me fez quem eu sou, glória a Deus, sou grato a isso. Mas eu gostaria que os líderes que treinam comigo pudessem ter a experiência melhor do que eu tive, pudesse ter acesso melhor. E hoje tem a internet, tem os você pode se inspirar. A gente que é líder local, a gente tem uma influência muito presente no dia a dia, mas hoje a internet influencia pessoas longe. Então nós temos liderados que não estão se treinando apenas por nós, mas por aquele pastor que aparece no seu Instagram todos os dias. Então às vezes conflige a cultura, a ideia, a filosofia, porque o pastor lá tem uma filosofia de vida diferente da filosofia local. Então hoje liderar neste campo de diversidade exige da gente cada dia mais estar buscando aperfeiçoar e ter maturidade. Então o liderado hoje, ele pode receber de muitas formas informações, e a gente também tem que atuar agora como um filtro de selecionar isso e ajudar o liderado. Então treine, né, como se você melhor do que você foi treinado. Então busque cada vez mais capacitar as pessoas de maneira que elas se sintam crescendo. E por fim, o tópico 8, mobilize os para a liderança. 3 ações são fundamentais nesse sentido. Prepare para o sucesso, envie-os e mantenha contato. Isto é, quando você enviar a pessoa para uma liderança, não deixe ela sozinha. Sempre pergunta, busque, envia material, dá seu mentoreamento. Então, prepare-o para o sucesso, verifique se o líder em potencial tem cumprido as etapas necessárias, envie, multiplicar a célula, multiplicar o ministério, o grupo, abrir talvez mais um ministério na igreja debaixo dessa liderança, plante uma pessoa em um grupo. Então, além de enviar a pessoa para abrir um pequeno grupo, coloque pessoas que possam auxiliar nesse processo. Mantenha contato, contatá-los semanalmente, visitar a reunião do novo grupo, que é acompanhar como está a evolução. E não é
para fiscalizar. É para poder auxiliar, ajudar, contribuir nesse sentido. Orar regularmente por eles, celebrar cada sucesso, desafiar os novos líderes e manter o sonho na multiplicação e aconselhar em qualquer assunto que seja novo aí para o liderado. Ok, gente? A aula de hoje foi um pouquinho maior do que geralmente é, mas foi importante para a gente tratar esse assunto da multiplicação de líderes. Espero que você tenha sido abençoado por ela e que você cresça cada dia para a glória de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvo nesse tempo. Ó Deus, te louvo pela vida dessa pessoa que assistiu essa aula e peço que você continue sustentando. Que ele seja um líder, que ela seja um líder em potencial, que gere outros, capacite outros e abençoe outros para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Vamos na paz. Tchau.